Olá! No vídeo de hoje, eu quero contar para vocês como foi o meu tratamento após as cirurgias. Eu já falei nos vídeos anteriores como foi que eu descobri o câncer, como foi que eu fiz as minhas cirurgias, né? Falei sobre um tratamento espiritual que eu fiz também. Mas hoje eu quero contar para vocês o que aconteceu com o resultado da biópsia do material que foi coletado, né, durante a esterectomia que eu fiz. O material ele foi enviado para o laboratório, né, como é de praxe, né, protocolo padrão dos médicos, eles mandarem para o laboratório para que seja verificado se tem alguma. Se em volta dos órgãos que foram removidos, se tinha alguma metástase em alguma parte do órgão, enfim, né? E então eles fazem toda essa verificação, porque com base nisso é que eles vão verificar a necessidade de ter um tratamento após a cirurgia ou não, né? Enfim, era dezembro já de 2019 e o meu médico então me chamou um dia para fazer uma visita no consultório dele para que ele me apresentasse o resultado da biópsia. E honestamente, assim, eu confesso para vocês que eu não estava muito preocupada com essa consulta, porque eu não entendia, né? Eu não sabia como isso acontecia. Ele tinha me dito que esse material iria para biópsia, mas assim, para mim estava resolvido, né? O tumor estava ali no colo do útero, ele removeu tudo, então para mim estava tudo certo. Só que para minha surpresa, quando eu cheguei lá, ele não estava assim com o semblante como ele normalmente costumava estar, né? Porque o meu médico ele é uma pessoa muito querida, muito carinhosa, ele sempre está com um sorriso no rosto, e naquele dia ele não estava com esse mesmo sorriso no rosto. Eu estranhei logo de cara, assim, quando eu entrei no consultório dele, mas enfim, né? Ele poderia estar com algum problema, enfim, né? Não pensei que ele teria uma notícia não muito boa para me dar. Mas enfim, quando ele começou a conversa, ele me explicou, né, como que funcionava a questão da biópsia e tudo mais. E aí, então, ele me disse que na biópsia tinha sido evidenciado que em um dos linfonodos que ele removeu, tinha uma metástase, tinha sido constatado que tinha uma metástase. E o que que significa isso, né? As células cancerígenas, então, elas já estavam em outro local, não estavam só no colo do útero, onde achava-se inicialmente, né? Então, essa biópsia mostrou isso. Foi só né? A metástase apareceu em apenas um dos linfonodos, mas então ele me disse, Simone, em função dessa metástase que está sendo apresentada aqui, nesse linfonodo, mesmo que seja apenas um, nós precisamos fazer um tratamento de radioterapia e de quimioterapia por uma questão até de prevenção, né? Então, assim, porque hoje eu entendo que as células cancerígenas poderiam estar em outro local do meu corpo, né? Mas naquele momento eu não tinha entendido dessa forma. Então ele me explicou que nós teríamos que fazer um tratamento pós-cirurgia, né? E aquilo foi um balde de água fria para mim, né? Porque eu não imaginava que depois de tudo o que tinha acontecido, né? Das cirurgias e tudo mais, eu não imaginava que eu ia ter que passar por um processo de tratamento ainda. Então, naquele momento, assim, eu fiquei triste, né? Mas como em todos os outros dias, eu encarei aquilo como sendo mais uma etapa que eu tinha que cumprir, né? E aí eu falei para ele, Doutor Luciano, tudo bem. O que que nós vamos fazer então, né? Sim, enfim, o problema está na mesa. Já temos o conhecimento de que não foi 100% como a gente imaginava. Então, agora, quais são as próximas etapas, né? O que precisa ser feito, eu vou fazer. E aí ele me explicou, então, que normalmente se faz radioterapia e ele também estava aconselhando que eu procurasse um médico oncologista e fizesse um tratamento simultâneo com quimioterapia. E nós conversamos muito naquele dia. Conversamos bastante sobre as opções de tratamento, sobre os locais para tratamento, né? Falamos muito a respeito disso. Aqui onde eu moro, em Santa Catarina, tem vários locais que são adequados para isso, né? Mas por uma série de motivos,
uma série de razões em termos de equipamentos mais modernos, de condições mais apropriadas para o tratamento. Depois de muito ponderar, muito conversar, eu decidi então que eu iria para São Paulo fazer o meu tratamento. Então, a partir daquele momento, nós começamos a procurar as opções, né? Então, o doutor Luciano me ajudou a encontrar os médicos em São Paulo, ele me indicou um médico especialista em radioterapia e uma médica especialista em quimioterapia, especificamente para casos como o meu. E eu entrei em contato com eles, marquei consulta, e no dia 2 de janeiro de 2020, eu estava pegando um voo aqui na minha cidade até São Paulo, para que eu pudesse fazer a consulta com eles. Então, eu fiz um agendamento, eu fui para lá, eu fiz um voo meio que de bate e volta, porque eu fui de manhã cedinho e à noite eu voltei. Fiz as 2 consultas com os 2 médicos, eles olharam o meu caso, viram, né, todo o histórico que eu levei para eles, de exames, das cirurgias e tudo mais, e eles me informaram o que poderia ser feito lá em termos de tratamento, né? E tinha um agravante no meio desse processo, porque eu ia ter que fazer radioterapia, mas eu tinha acabado de fazer a cirurgia da bexiga, né? E fazer radioterapia nessa região pélvica é bem complicado, porque normalmente as pessoas têm consequências ruins da radioterapia, né? Porque a radiação ela queima, ela pode danificar tecidos do corpo, tem pessoas que têm problemas com outros órgãos por conta da radiação, né? E eu estava com uma bexiga recém-operada. Então, assim, eu tinha um quadro bem negativo sob o ponto de vista da radioterapia. Tanto que o meu médico, urologista que fez a cirurgia, ele disse que por ele eu só faria a radioterapia depois de 90 dias. Então, ele disse que eu precisava ter essa janela para que o meu organismo se restabelecesse, para que a bexiga se restabelecesse e para que a intervenção que ele fez para a correção do problema da bexiga não fosse danificado, né? Que corria esse risco. Mas o fato é que, assim, o médico que me atendeu, especialista em radioterapia, ele foi categórico e me disse: Simone, se você tiver problema na bexiga por conta da radioterapia, você consegue consertar depois. Nesse momento, você precisa fazer o teu tratamento o quanto antes. A tua, a tua prioridade tem que ser combater qualquer possibilidade de dar algum problema, de ter mais alguma célula espalhada no teu corpo, qualquer coisa nesse sentido que possa te trazer uma complicação maior. Então ele falou, nenhuma consequência aqui do tratamento é mais importante do que você fazer o tratamento agora. E eu justamente fui para São Paulo porque, né, depois de conversar com os médicos eu descobri que, na verdade, lá em São Paulo, eles têm alguns equipamentos que são muito mais modernos e eles atingem muito menos os órgãos. A radiação ela é muito mais focada no local onde precisa receber a radiação e as consequências para o corpo desse tratamento são bem menores do que nos equipamentos um pouco mais antigos, que era o caso dos que tinham na época aqui na minha cidade. Então, eu não pensei 2 vezes. Eu falei para ele: pode marcar, doutor, vamos fazer o plano aí do tratamento. Ele também conversou com a médica oncologista, que era do mesmo hospital, e eles marcaram o início do tratamento. Então, eu comecei a fazer o tratamento já no final de janeiro. Então, naquele dia 2 de janeiro, desculpa, eu voltei para casa e já com mais ou menos programada a questão do início do meu tratamento. Então, assim, eu voltei para Florianópolis com a missão de organizar a minha vida aqui para que eu pudesse, o quanto antes, ir para São Paulo e começar o meu tratamento. E foi assim que eu fiz. Mais uma vez, eu fui até a empresa e mais uma vez eu reuni a minha equipe e contei para eles, né, dividi com eles o que estava acontecendo. Falei para eles que eu estava indo, que eu iria ficar longe durante 2 ou 3 meses, e que eu estaria
eu estaria lá, na medida do possível, disponível para ajudá-los, disponível para acompanhar as questões que eu conseguisse, né? Conversei com todos os clientes também. Todo mundo nesse momento foi muito solidário comigo, né? Todas as pessoas do meu relacionamento familiar, amigos, de trabalho, todo mundo prontamente se colocou à disposição, os clientes entenderam, a nossa equipe foi muito. Eu me considero uma pessoa muito feliz, eu não canso de falar isso, porque eu acho que eu tinha naquela época, eu tenho as melhores pessoas trabalhando com a gente, porque elas são pessoas que realmente estão do nosso lado, estiveram do meu lado o tempo todo, me apoiando, torcendo por mim, fazendo o máximo, né, para que tudo acontecesse da melhor forma possível lá na empresa, para que eu não tivesse, né, eu não tivesse preocupações. Então, mais uma vez eu estava passando por aquele momento, mais uma vez eu estava indo em busca de algo que eu não tinha certeza de como seria, né? Mas no dia 18 de janeiro eu estava embarcando para São Paulo para ficar lá durante um bom período. E aí eu fui para São Paulo, fiz alguns exames que os dois médicos pediram, né? Para antes de começar o tratamento. Fiz exames de imagem, fiz exames de sangue, fiz uma bateria de exames lá. E aí, no dia 27 de janeiro, eu começava o meu tratamento, então, de quimioterapia e de radioterapia. Então, essa foi mais uma etapa que eu tive que fazer, né? Que eu tive que passar para poder fazer esse encerramento aí dessa jornada, digamos assim, essa primeira parte, né? A primeira etapa dessa jornada aí com o câncer. Durante o período que eu fiquei em São Paulo para o tratamento, aconteceram muitas coisas legais. Obviamente que assim, eu estava longe de casa, eu deixei o meu filho aqui. Quem foi comigo para ficar comigo integralmente lá foi o meu ex-marido. É até estranho, talvez soe estranho, né? O ex-marido ir, mas sim, foi ele que foi comigo. Ele ficou comigo lá praticamente o tempo todo. Ele só voltou para cá 2 semanas, uma semana antes de terminar o tratamento. E ele fez uma troca com a minha irmã, que daí a minha irmã foi e ficou comigo. Mas essa história eu quero contar num outro vídeo sobre a questão do meu ex-marido e tudo mais, e tudo o que aconteceu lá. Mas, apesar de eu estar longe de casa, longe do meu filho, eu sentia muita falta dele. Assim, a pior parte para mim realmente foi ficar longe do João. Ele foi uma vez me ver, né? Um amigo aqui de Florianópolis levou ele para São Paulo para a gente ficar alguns dias juntos, né? E para poder matar a saudade nesse meio aí. Eu recebi a visita também de uma amiga de infância, que me fez uma grande surpresa indo para São Paulo ficar comigo. Também quero contar essa história para vocês num vídeo especial, porque eu tive muitos aprendizados com ela lá, muitas descobertas, né? E isso merece um capítulo especial. Então, durante eu tinha 25 sessões de radioterapia para fazer, né? Então, eu comecei dia 27 de janeiro e eu fazia a radioterapia todos os dias, de segunda a sexta, e toda segunda-feira eu também fazia quimioterapia. Então, eles programaram um tratamento em conjunto, radioterapia com quimioterapia, para que eu tivesse um plus, digamos assim, em termos de cuidado, em termos de prevenção, né? Contra qualquer possibilidade de ter células cancerígenas em qualquer outro local do meu corpo. Então, foi isso que aconteceu, né, do tratamento. E eu tenho muitas histórias e eu tenho muitos aprendizados para compartilhar também durante esse período que eu fiquei em São Paulo. Aconteceram muitas coisas boas, como eu falei, né, para vocês. Teve a visita da minha amiga, teve a visita do meu filho, teve várias coisas que eu passei lá, várias descobertas que eu fiz em relação à minha vida, em relação ao meu relacionamento com as outras pessoas. Muitas coisas aconteceram e muitas chaves foram virando na minha cabeça durante esse processo. E eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos.
Hoje eu queria encerrar contando essa história para vocês do tratamento, então, e eu quero reforçar, aqui para finalizar, eu quero reforçar algo que eu sempre falo, que é a questão de que tudo que acontece na nossa vida, ela serve para nos ensinar, né? E, e não é por acaso que eu estou contando aqui a minha história, o objetivo desses vídeos não é sensibilizar as pessoas com a minha história, mas sim inspirar as pessoas, através da minha história, a começarem a enxergar as coisas de uma forma diferente, a fazerem mudanças na sua vida e principalmente para quem está passando por essa jornada com o câncer, que consiga enxergar em mim uma maneira de passar por essa etapa de uma forma mais tranquila. Eu vou continuar compartilhando com vocês momentos que eu vivi durante o tratamento e que foram momentos muito importantes, foram momentos mágicos para mim. E eu quero poder levar para vocês essa inspiração, para que você que está passando por isso, para que você que está me assistindo agora, consiga entender que, por mais difícil que seja estar com câncer, estar fazendo um tratamento, estar passando por isso, existe sim uma maneira mais suave de passar por tudo isso. E é isso que eu quero te contar nos meus vídeos. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês para finalizar o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!